Então, pessoal, vamos começar na aulinha de hoje aqui falando então sobre as incompatibilidades e impedimentos, tá? Então, numa forma geral, essas incompatibilidades e impedimentos, eles estão impostos, estão, na verdade, previstos lá no artigo 27, 28, 29 e 30 do Estatuto da Advocacia, tá? Então, qual que é a diferença da incompatibilidade com os impedimentos? As incompatibilidades são restrições totais ao exercício da advocacia. Já os impedimentos geram uma proibição parcial, tá? Então, nós vamos ver, primeiro, vamos falar sobre as incompatibilidades. Então, no artigo 27 do Estatuto, vai falar o seguinte, que a incompatibilidade determina a proibição total e impedimento a proibição parcial do exercício da advocacia, tá? Então, sempre lembrar que é incompatível, né? Se é incompatível, é uma proibição total, né? Vamos pensar assim, aqueles casos que são incompatíveis, o sangue incompatível, que não dá mesmo, que não pode, então é uma proibição total. Impedido, a gente vai ver que pode ser, a pessoa pode advogar em alguns pontos, tá? Então é uma proibição parcial. Então, as incompatibilidades, pessoal, a gente fala sobre isso quando você realmente não pode advogar. Aquela pessoa não pode advogar nem mesmo em causa própria, tá? Então, significa o quê? Que por algum motivo o exercício daquela atividade que ele está exercendo não combina com o exercício da advocacia, certo? Então, vamos começar lá no artigo 28 do Estatuto dos Advogados. Que fala, ali vai ter, na verdade, nesse artigo 28, pessoal, é um rol, tá? Um rol taxativo dessas atividades incompatíveis. E o inciso primeiro vai falar que não pode, então, advogar quem? Ser chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo. Deixa eu abrir para vocês o slide aqui, eu acho que fica mais fácil. Vamos lá. Apareceu? Agora sim. Beleza. Então, aqui, primeiro slide só fala da compatibilidade e impedimento, artigo 27. Passando aqui, então, fala ali que, então, quando tratamos da incompatibilidade, referimos a atividades que são incompatíveis com a advocacia, mesmo se advogar em causa própria, que não pode. E já ali no slide 4, nós começamos a falar, então, que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1. Ser chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. O que significa isso, pessoal? Quem que é chefe do Poder Executivo, membros da mesa? Então, presidente da República, governador, prefeito, bem como os seus respectivos vices, não podem exercer a advocacia enquanto ocuparem esses cargos, tá? Então, esse pessoal, a função deles, como presidente, como governador, prefeito, enfim, é incompatível com o exercício da advocacia. Eles não podem advogar, tá? Mesma coisa, a mesa diretora, né, que é um órgão colegiado lá das casas legislativas. Por exemplo, presidente do Senado, vice-presidente da Câmara dos Deputados, primeiro secretário. Esse pessoal também não pode advogar, tá? Então, eles são impedidos, né, são incompatíveis com o exercício da função de advocacia, tá? Importante a gente falar também, nesse caso, pessoal, que esses cargos são, na verdade, passageiros, são temporários, né? Eles ocupam esse cargo por um determinado tempo, que é o mandato deles lá. Então, quando existe essa característica do tempo determinado, o que eles não podem advogar durante esse período, mas passando o mandato, nada impede deles voltarem a advogar se quiserem, tá? Então, o que eles fazem? Isso é um tema para uma outra aula, mas nós vamos conversar também.
sobre quando que eu peço minha licença, quando que eu cancelo minha inscrição da OAB, ou eu peço a licença, ou eu suspendo, enfim. Mas nesse caso, só para a gente, assim, por curiosidade, quando eles estão nesse mandato, eles pedem licença da inscrição da OAB, tá? Não é necessário cancelar a inscrição na ordem. Só o pedido de licença já é suficiente, ok? Tô vendo que alguém tá mandando mensagem aqui no grupo. Pessoal, será que aconteceu alguma coisa? Estão me ouvindo? Tranquilo? Sim. O Luiz Gustavo ali que mandou alguma coisa. Não sei o que que é. Mas continuando. Então, no inciso 1, fala sobre esse pessoal, tá? Inciso 2. Ser membro de órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, juizado especial, justiça de paz, juiz classista, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública, direta e indireta. Então, aqui está claro, né, pessoal? Quem que não pode advogar? Juiz, promotor, né, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, né? É uma coisa meio óbvio, assim, né? Porque como que um juiz, promotor vai advogar, né? Vai confundir as pessoas de quem é defensor, de quem é julgador, quem é acusador, enfim, né? Não cabe realmente. Preciso admitir o Gustavo, coitado, viu? Será que tem mais alguém, pessoal? Bicho. Deu certo, Luiz? David também. Viu? Agora ficou complicado esse negócio, hein? Mais alguém precisa entrar? Acho que não. Tá. Então, pessoal, juiz, promotor, não tem como ser advogado, né? Uma exceção que existe, devido a uma ADIM 1127-8, foi por unanimidade de votos, deferiu em parte o pedido de liminar para que juízes eleitorais possam advogar. Então, é uma exceção, tá? Que a SADIM, ela deferiu, então, esse pedido. Então, os juízes eleitorais podem atuar como advogados, tá? Porque existem juiz eleitoral que são nomeados e são advogados, né? É um sistema diferente. Então, eles podem, sim, ser juízes eleitorais e advogados, conforme a DIN 1127-8, tá? E ainda existe também uma coisa interessante na Constituição Federal, tá? No artigo 95, no parágrafo único da Constituição Federal, fala que os magistrados, os juízes aposentados ou exonerados, para eles poderem advogar, eles têm que ficar 3 anos em quarentena, digamos assim. Eles têm que ficar sem exercer, esperar, na verdade, 3 anos para eles poderem atuar como advogados, tá? Então, esses juízes aposentados ou exonerados, tá? Então, conforme a Constituição Federal, no artigo 95, parágrafo único. Fala sobre isso. Tranquilo? Então, única exceção, o juiz eleitoral que pode advogar, tá? Vamos mudar aqui o slide. Inciso 3. Ser ocupante de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta em suas fundações, em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. O que são esse pessoal? O que são esses ocupantes de cargos ou funções de direção? Então, esse inciso aqui vai se referir àquelas pessoas que possuem poder de decisão
que tem forma de influenciar outras pessoas. São esse tipo de servidor, de funcionário público que tem essa restrição. Tá? Então, aquelas pessoas que possuem poder de decisão, que podem influenciar as outras pessoas. Né? Então, os funcionários públicos, por exemplo, que têm poder de mando. Tá? Por exemplo, o diretor-geral do Detran, ele tem um poder de mando, ele pode influenciar nas pessoas, então ele não pode advogar. Então, e fica meio claro, assim, da gente pensar também, pessoal, quem não pode advogar, que ocupa esse tipo de função, se a gente perceber que essa pessoa pode, de alguma forma, captar cliente, né, devido à função que ela exerça, mas fica fácil para aquela pessoa captar cliente porque ele tem um contato assim, contato assado. Então, se a gente enxergar isso, a gente consegue ver que existe essa incompatibilidade também para advogar. Tá? Então, esse pessoal, né, pense, cara lá, diretor-geral do Detran, tá lá, o dia inteiro no Detran, chega pessoas e querem, né, tem dúvidas. Então, se ele advogasse, seria até uma concorrência desleal, porque ele teria muito mais cliente, né? Ele consegue captar cliente. Então, não pode. Essas pessoas que influenciam outras pessoas, que têm poder de decisão, né, que são funcionários públicos dessa maneira, são incompatíveis no exercício da advocacia, tá? Por isso que geralmente esse inciso vai se referir assim aos diretores, né? Diretor do Detran, como eu dei exemplo. Não se estende a todos os servidores públicos, né? A gente vai ver que alguns são só impedidos de advogar, não são incompatíveis, tá? Então, isso que tem que prestar atenção. Se o funcionário público tem um poder de mando, tem essa influência, ele é incompatível. Mas alguns outros que nós vamos ver, eles são impedidos, tá? Então, diretor... Opa, tem que admitir quem mais está entrando aqui. E ali, pessoal, se vocês prestarem atenção no artigo... Parágrafo 2º desse artigo 28 vai falar que não se inclui nas hipóteses do inciso 3 os que não detêm o poder de decisão relevante sobre o interesse de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Então, não se inclui nessa hipótese aqui aqueles que não têm poder de decisão, né? Foi o que eu comentei. Não tem aquele poder de mando que influencia as pessoas, então não entra nesse caso aqui, tá? Passando aqui. Inciso 4º. Ser ocupantes de cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registros. Então, aqueles que ocupam cargos ligados aos judiciários, né? Além dos membros que nós vimos, né? Juiz, promotor, mas os assessores, os magistrados, enfim, aquelas pessoas que estão ligadas ali no judiciário também não podem advogar, né? Então, os assessores mesmo ali, que a gente conhece, muitos assessores eram advogados e tiveram que parar de advogar porque estão ali diretamente com o juiz, né? Então, não pode estar advogando, tá? São atividades incompatíveis com a advocacia. E lembrar também ali dos que exercem serviços notariais e de registro, né? Então, quem quiser anotar, lá no artigo 25 da Lei 8.935, que é a Lei dos Cartorários, Lei 8.935 de 94, tá? Fala no artigo 25 o seguinte, que o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com a da advocacia, ou da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicas, ainda que em comissão. Então, cartorário, né, qualquer exercício na atividade notarial, de registro, também não pode exercer a atividade da advocacia, tá? Então, além de nós termos aqui no Estatuto da OAB, na lei própria deles também, no artigo 25, vai falar sobre isso, que a atividade deles é incompatível com a atividade da advocacia, tá? Outro... cadê? Repetiu aqui.
diretamente atividade policial. Aqui, pessoal. Repeti o slide, não tinha visto. Ser ocupante, inciso 5, ser ocupante de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Então, policial, né? Todos aqueles que prestam serviços policiais, bombeiro, policial militar, policial civil, enfim, qualquer policial ou cargo vinculado a esse, até peritos criminais, né? Não podem estar exercendo o exercício da advocacia, tá? Acho que esse inciso é tranquilo. No inciso 6 também, ser militar de qualquer natureza na ativa. Né? Então, quem ocupar cargo militar, seja na Marinha, Aeronáutica, Exército, também exerce atividade incompatível com a advocacia. Tá? Ex-militar, reformado, não tem problema. Não se aplica essa exceção a eles. Tá? Então, só os que estão na ativa. Os que estão inativos, que são já reformados, não tem problema. Esses podem atuar como advogados sem problema nenhum. Tá? Inciso, deixa eu mudar aqui o inciso para vocês. 7. Ser ocupante de cargos... Opa, entrando gente ainda na aula. Ser ocupante de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Então, aqui, pessoal, vai recair sobre aqueles servidores com funções onde eles têm alguma competência para receber, para arrecadar, para fiscalizar tributos. Esse pessoal, eles são incompatíveis, tá? Com o exercício da advocacia. Até o agente de trânsito não pode ser advogado, porque ele tem ali uma função de fiscalização, de tributo, enfim. Então, ele não pode ser advogado, tá? Às vezes pode criar uma confusão no sentido, assim, de pensar, e os fiscais do PROCON? Esses não entram nessa regra, tá? Então, o fiscal do PROCON pode sim advogar, porque eles não estão ali eles não fiscalizam tributos em si, né? É outra competência deles, tá? Então, só esse pessoal que realmente fiscalizam a parte de contribuição fiscal e tal. Dando 8. Ser ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Então, aqui, pessoal, também nós vamos falar de quem? Daquele pessoal que tem poder de decisão, né? Gerente, diretor de banco, tanto público quanto privado. Então, o gerente do Banco do Brasil, Banco da Caixa Econômica, que são bancos públicos, não pode advogar. Mas o gerente do Santander, enfim, de outros bancos privados, também não pode, tá? Porque eles também exercem essa função de cargo com poder de decisão, né? Que tem uma relevância, um poder de influência, assim, no aspecto financeiro da vida das pessoas. Fica claro também que eles poderiam angariar clientes, captar clientes dentro de banco, né? Quantos clientes de banco que precisam de um profissional, de um advogado para resolver problema de conta, revisão, juro abusivo, toda aquela situação. Então, gerente, diretor de banco não pode advogar, tá? Por conta dessa relevância mesmo e poder de influência que eles têm no aspecto financeiro da vida das pessoas, tá? Ali no artigo 28, ainda no parágrafo, desculpa, primeiro, fala que a incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo... Opa, tem alguém, acho que perguntando alguma coisa. Deixa eu entrar no chat aqui, que tá piscando para mim. Só um pouquinho. Nossa, mudou muito isso aqui, gente. Ficou diferente. Eu tô me batendo aqui. Cadê o chat?
Eu vou ter que sair, eu acho, do slide para entrar no chat. Aqui. Cadê? Edson, Andressa, a mesma coisa acontece nisso. Isso, Andressa. Mesma coisa no INSS. Muitos servidores são advogados, eles também não podem advogar. Não pode. Eles só depois de aposentados, né? Daí sim eles podem advogar, como acontece muito. Tem vários servidores do INSS que depois que se aposentam são advogados previdenciaristas, né? Que conhecem os dois lados. Para eles facilita isso. Então, também da mesma forma, Andressa. Deixa eu ver, tinha mais uma pergunta aqui. Edson, quanto à quarentena do juiz, é só no juiz ou tribunal? Isso, Edson, conforme o artigo, né, no tribunal que ele trabalhava. Ele tem que esperar essa quarentena, tá? Tranquilo? Desculpa, a gente não tinha visto as perguntas aqui, porque tá bem diferente esse negócio para mim hoje. Então, vamos voltar lá no inciso, eu tava do 8, né, que eu estava falando. Então, no parágrafo 1º, então, diz que a incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Então, continua existindo essa compatibilidade. Nossa, já falta 10 minutos. Eu abro outra hora que acabar, tá? Que tá avisando que falta só 10 minutos para acabar. Então, se cair, eu abro outro. Fiquem tranquilos. Já caiu. Não caiu, né? Não. Falando, esse negócio tá louco hoje. Então, essa incompatibilidade continua existindo, pessoal, mesmo que esse gerente, diretor, pare de exercer temporariamente. Para ele poder advogar, é preciso, assim, que ele realmente saia da função dele em caráter definitivo. Né? Ele parou de ser gerente durante um período, eu vou advogar agora. Não, ele tem que deixar de exercer em caráter definitivo a função de diretor ou gerente, aí sim, tá? Então, aqui encerramos a parte da incompatibilidade, pessoal. A parte dos impedimentos, nós temos lá no artigo 30. Deixa eu abrir novamente o slide para vocês aqui. Então, artigo 30 fala que são impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Então, pessoal, esses servidores da administração... Vamos ler o inciso 2 ali, a gente já fala sobre os dois juntos. Inciso 2. Os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Daí, no parágrafo único, não se inclui nas hipóteses inciso 1 os docentes dos cursos jurídicos, tá? Então, assim, são impedidos de exercer a advocacia aqueles que são servidores da administração direta, indireta e fundacional, desde que não detenham poder de decisão relevante, né? Então, como a gente viu, que os incompatíveis têm poder de mando, têm poder de decisão, de influência, nesse caso, os impedidos, eles não detêm esse poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro contra a fazenda pública ou entidade empregadora que os remunere. Então, vamos imaginar que um professor do município de Ponta Grossa, será que ele pode advogar? Pode, só que ele não pode ter nenhuma ação contra a prefeitura de Ponta Grossa. Entenderam? Então, ele é impedido em alguns aspectos de advogar. Ele não é incompatível, ele pode estar advogando, mas ele vai ser impedido de atuar em alguns processos, em alguns aspectos, tá? Então, por isso o impedimento é parcial, ele pode advogar, porém, ele vai ter algumas restrições, tá? Então, não pode ter processos contra a fazenda pública, contra a entidade empregadora
que pague ele, né? Vereador, deputado estadual, deputado distrital, deputado federal, senador, desde que não sejam membros da mesa, como nós vimos lá no artigo 28, né, na mesa das suas casas legislativas, eles poderão atuar como advogados, né? Nós temos vários vereadores que são advogados, só que eles não podem também estar atuando aquelas situações, né, contra a cidade, contra a prefeitura, contra a fazenda, eles vão ter esses tipos de restrições. Por isso que eles são apenas impedidos de advogar, tá? Então, eu acho que fica claro, né, a gente pensar na incompatibilidade, impedimento desse pessoal, assim, que é servidor público, porque a gente pensa, os que têm um poder de mano, um poder de influenciar na vida das pessoas, esses aí, e que você consegue visualizar, aquele cara pode captar cliente, pode angariar cliente, esses não podem, são incompatíveis com a advocacia. Já o pessoal, os funcionários públicos, servidores que não têm não detêm esse poder de decisão, né, tão relevante sobre os interesses de outras pessoas, de terceiros, esses sim, eles podem estar atuando atuando na advocacia, porém com algumas restrições, tá? Que eu acho legal a gente também falar, deixar, né, esclarecer que tudo isso existe, esse estatuto, né, esses artigos da incompatibilidade. Nossa, tem gente entrando agora na aula, meu Deus. Assim é bom, viu? Eu fico vendo quem está entrando atrasado. Acho que gostei agora. É importante a gente falar que o legislador ele não pretendeu restringir o exercício da advocacia, né? Porque isso é uma garantia constitucional. Eu posso ser advogado, passo na OAB, faço o curso, passo na OAB, posso ser advogado. Agora o legislador está me, né, restringindo? Não, é uma reserva, né? É uma reserva legal que regulamenta até mesmo para não haver prejuízo do interesse público, observa a ética profissional, né? Uma vez que a gente está diante de um profissional que exerce assim um dever público, né? O advogado exerce um dever público, por isso que o legislador colocou tantas não são barreiras, né? Mas esses impedimentos, essa incompatibilidade é para nos proteger também, né? Proteger o próprio advogado de repente ter essa concorrência desleal mesmo, né? Desse pessoal que de repente podia se aproveitar da função do cargo para atrair a clientela, né? Então, por isso que é importante eu acho importante tanto esclarecer bem para vocês a incompatibilidade com o impedimento, para evitar aí na frente, né? Às vezes a pessoa diz que, mas eu não sabia que eu não podia advogar, né? Porque eu trabalho lá no INSS, como a Andressa comentou, eu não sabia que eu não podia advogar, né? Então fica claro, afasta aí a prática de qualquer ato, de repente, infracional que possa vir a ser cometido por vocês, por nós, por conhecidos, né, da gente, por não saber que existe o estatuto, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Vou passar aqui para acabar ali, então só finalizei ali o slide com essa fala aqui que eu falei por último, que é o poder de decisão, tal. Eu vou fechar aqui para ver se vocês estão falando comigo no chat ou não. Não, ninguém falou nada. Então, pessoal, ficou alguma dúvida sobre a incompatibilidade e impedimento? Eu sei que sim, que é bem conceitual, é uma aula mais teórica mesmo. Mas, não ficou dúvidas? Tranquilo? Pergunte. Zero dúvidas. Oi? Sem dúvidas? Tá. Então, assim, pessoal, para os que entraram atrasado ali na aula, eu comentei que hoje a gente falaria sobre a forma de avaliação, né? Que saiu, é uma resolução para nós, agora não sei se vocês já tiveram acesso, mas né, que por enquanto não vai retornar às aulas, então na semana de prova nós provavelmente estaremos ainda em quarentena, né? Então as provas também não serão presenciais. Né? A semana de prova, se eu não me engano, é ali do dia 20.
Puxa vida, deixa eu pegar o calendário aqui. Mas se alguém souber poder me ajudar, se eu não, eu acho que é 24 até dia 30 de abril, será que é isso? Alguém tá... Me parece que é essa semana. Do dia 27, eu acho que eu tenho o calendário de vocês aqui. Mas, só um pouquinho. Deixa eu abrir o calendário. Semana de provas. Abril. Nova reposição. 24 a 30, isso mesmo. Então, de 24 a 30 de abril será a semana de prova. Então, para quem não estava presente aqui na hora que eu falei, aquele caso que vocês fizeram da advogada Valéria, eu vou atribuir nota. Então, para quem não entregou, eu vou abrir lá o AVA para vocês estarem postando ainda, tá?